É um privilégio estar aqui de volta, né? A minha amada igreja. Agradeço o carinho dos meus irmãos. Convite do irmão Figueiredo, agora no dia 30 de novembro. Eu e Figueiredo, nós estamos comemorando 40 anos de batizados na igreja. 30 de novembro de 1980. Na igreja, novembro, na igreja de Itapajipe, pelo pastor Severino Muniz de Oliveira Pimentel. Então, que Deus seja louvado, irmãos, porque mesmo em meio a altos e baixos, a gente está firme, né, Figueiredo? Estamos firmes na rocha, aguardando o breve retorno de Cristo. Vamos louvar ao Senhor? Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. O milagre, Senhor, o milagre eu sou, o milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. O milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. O milagre, Senhor, o milagre eu sou, o milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver,
tens feito em mim. Tens feito em mim. Oh, até findar meu viver, Senhor, dar-te-ei meu louvor. Tens feito em mim. Não consigo entender o que tu vês em mim. Tem mais uma música aí, não tem? A segunda? Beleza, pode botar. Preparar o coração, não é, irmãos? Com os louvores. A gente vai cantando, vai abrindo o coração ao Espírito Santo. Aí quando a mensagem chegar, chega completa. A minha casa eu entreguei a Jesus. Ele entrou e fez brilhar sua luz. Daquele dia em diante eu senti que a paz reinou em meu lar. Agora vivo pra louvar ao Senhor. Na minha casa só se fala com amor, pois todo mundo que habita em meu lar eu consagrei ao Senhor. O inimigo vai tentar destruir a paz que existe em meu lar, mas ele não vai conseguir, porque Deus me deu vitória final. Na minha casa só quem manda é Jesus. A minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. Aleluia, é assim mesmo. A minha casa tem de Deus a unção. Na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. Na minha casa o pão da vida é Jesus. Na minha casa Jesus Cristo é a luz. Na minha casa Ele é o bom pastor e nada vai me faltar. Senhor, eu quero te pedir um favor. Derrama bênçãos para quem vem ao meu lar. Conceda paz àquele que vai ficar e proteção para quem sai. O inimigo vai tentar destruir a paz que existe em meu lar, mas ele não vai conseguir, porque Deus me deu vitória final. Na minha casa só quem manda é Jesus. A minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. A minha casa tem de Deus a unção. Na minha casa não entra maldição. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. Na minha casa só quem manda é Jesus. A minha casa tem as marcas da cruz. Na minha casa todo mundo que entra fica abençoado. Aleluia. A minha casa tem de Deus a unção. Na minha casa não entra maldição.
A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. A minha casa eu entreguei a Jesus, ela é abençoada. Amém, Jesus. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos deu um lar. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a Tua palavra nesta manhã de sábado, conhecer a Tua vontade. Derrama sobre nós o Teu Espírito, na medida que precisamos, para sermos transformados por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu querido. Como mostrar Deus para a minha família? Ah, tem um copinho d'água aqui, deixa eu pegar. Nós vamos refletir, meus irmãos, sobre um personagem bíblico bastante conhecido da maioria de nós, que é o patriarca Jó. Nós carecemos, irmãos, eu falo como psicólogo, porventura, se fôssemos fazer uma análise dos filhos de Jó, qualquer psicólogo careceria de informações da infância desses filhos. Mas, como o livro não fala dos filhos de Jó, e não fala de Jó, ele fala de um Deus de amor, que deseja que o conheçamos mais e mais, porque quanto mais você o conhece, mais você confia nele. Mas vamos entender um pouco da relação de Jó com esses filhos e aprender aquilo que Deus quer nos ensinar como família. Ok? Pode passar, meu querido. Está no pendrive, na pasta. Na pasta do Jardim Cruzeiro. Tem certeza? Então deixa só eu pegar aqui o script. Fica mais fácil. Muito bem. Quem era Jó? Vamos ao livro de Jó, capítulo 1, versos 1 a 3. E vamos ver quantos filhos ele possuía também, não é? Está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. 7 homens e 3 mulheres, 7 filhos e 3 filhas, provavelmente casados. A situação da família de Jó, irmãos, era uma situação muito boa. Jó era o homem mais rico e mais influente do Oriente. Então, os filhos passavam bem, viviam bem, tinham uma situação financeira muito boa. Todos os filhos de Jó possuíam casa própria. Olhe para o verso 4 e olhe para o verso 10. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam, não eram festas não, irmãos, eram banquetes, tá? Cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 10.
Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Então vemos aí um homem próspero, cujos filhos, pelo que está escrito aqui, não seguiam os passos do pai. O pai era um homem consagrado, buscava Deus, era íntegro, era temente a Deus, era honesto e se desviava do mal. Isso mostra, irmãos, que nem sempre o fato de você ser uma pessoa consagrada, o fato de você ser um líder, o fato de você ser um pastor, significa que a sua família toda será salva. Porque chega um momento que os filhos, principalmente os filhos, eles decidem o caminho que eles querem seguir. Por mais que você tenha sido um pai exemplar, chega um momento em que eles devem fazer as próprias escolhas. Foi o que aconteceu com Jó. Será que essa fartura, de alguma forma, não prejudicou os filhos? Irmãos, eu me lembro de um cidadão irmão nosso da igreja, muito rico, aqui em Salvador. E eu frequentei a casa desse cidadão. E um dia a empresa começou a quebrar. Ele começou, irmãos, a perder todo o patrimônio. Então ele reuniu a família e conscientizou que a partir daquele momento as coisas iriam mudar drasticamente dentro do lar. Irmãos, o filho caçula, na época, ele tinha tudo do bom e do melhor. Jogos de todo tipo, uma TV imensa. E esse rapaz entrou em desespero quando foi avisado de que a qualidade de vida da família ia cair drasticamente. Hoje, irmãos, esse ex-garoto é um homem de Deus. Um homem de Deus. Aí você vê que a educação recebida na infância surtiu efeito. Mas aqui nos filhos de Jó a gente não vê isso. Apesar de terem um pai íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, os filhos de Jó buscavam festas e prazeres. Aí você diz assim, como é que você sabe que os filhos de Jó buscavam prazeres naquelas festas? Irmãos, pela atitude do próprio pai, depois que as festas passavam. O que é que ele fazia? Reunia os filhos, vamos agora sacrificar. Ele pensava, porventura, os meus filhos pecaram contra Deus. Então, o próprio pai já tinha impressão de que coisas erradas aconteciam naquelas festas. Os filhos de Jó, irmãos, davam banquetes. Jó não frequentava as festas promovidas pelos filhos. Ele certamente pouco ou nada sabia do que acontecia lá dentro. Porém, ele não aceitava, não apoiava e não participava. Eu tive um vizinho, ele foi morto. Ele era traficante, foi morto por outros traficantes. E quantas vezes a mãe ajudava ele a enrolar as trouxinhas de maconha para ele vender? Irmãos, Jó, ele não vivia malhando os seus filhos, criticando os seus filhos, eram adultos. Ele não participava dos erros dos seus filhos. E quantas vezes nós fazemos isso? De forma direta e indireta. Quantas vezes nós estamos comprando tudo do bom e do melhor, o videogame do momento, para que o filho passe mais tempo numa tela do que olhando para a palavra de Deus? Jó não faria isso. Seguindo, pode passar, meu amor. Quantos pais estariam dispostos hoje
a tomar pelas mãos filhos de 25, 30 ou 40 anos e levá-los a um culto de sacrifício. Olha aí para o capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os... Ele fazia o quê, irmãos? Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pode passar. Próximo slide. Pontuando aqui, irmãos, primeiro, Jó reunia seus filhos para santificá-los após o banquete. Pergunta, até que ponto isso funcionava? Até que ponto eles de fato se arrependiam? Vocês acham que essas eram preocupações de Jó? Passe, por favor. A fé de Jó estava na certeza de que Deus perdoaria seus filhos. Irmãos, eu tenho contemplado a fidelidade de Deus na vida de irmãos da igreja, hoje adultos, mas que se afastaram de Deus, e esses irmãos possuíam mães e pais de oração. Eu fico pensando comigo, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor está honrando essa mãe que descansou em Cristo. O Senhor está honrando esse pai que velava por seus filhos. Vale a pena você consagrar sua família, seus filhos a Deus. Estou falando de filhos adultos, viu? Estou falando de filhos adultos, tá? Ele não sacrificaria um cordeiro em favor de seus filhos se não tivesse fé no amor e misericórdia de Deus. Pode passar. Segundo, Jó não tinha como proibir que seus filhos já adultos fizessem seus banquetes. Tinha? Tem como. Tá? Embora a gente ainda encontre hoje, principalmente mães chocando frango. A galinha chocando frango. Quer dizer, os filhos já estão adultos, mas ela continua ali controlando. Irmãos, a galinha choca ovo ou pinto, frango não. Cresceu, eles têm que assumir a responsabilidade. Eu tenho visto mães aí endividadas. Porque filho vai, quer dinheiro para isso, quer dinheiro, vai abrir um negócio ali, não dá certo. Aí ela perdeu todo o dinheiro. Aí daqui a pouco ela vai tomar outro empréstimo, o menino já quer fazer outra coisa, perde tudo. Ele nunca assume as responsabilidades. Isso é perigosíssimo. Porque um dia você vai descansar no Senhor e esse filho vai fazer o que da vida? Se ele nunca aprendeu a descolar de você. Cuidado. Vamos lá. Então, ele esperava passar as festas. Confere? Está escrito aqui na Bíblia. Isso não doía em seu coração, mas isso doía em seu coração, mas ele não podia fazer nada antes ou durante as festas. Mas ele podia fazer depois, e fazia. Olha como é importante isso aí. Pode passar. Terceiro ponto, ele chamava seus filhos para sacrificar, mas o filho que não quisesse ir, não ia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo ponto. Ele santificava seus filhos. Temos outra perguntinha aí. É possível um pai ou mãe santificar a vida dos filhos sem que eles peçam? É possível? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Paulo escreveu, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, pode passar, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ele está falando de pessoas que entravam na igreja casados.
Não está falando de jovem que vai escolher alguém lá fora, uma pessoa que não quer saber de nada com Deus. Ele está falando de pessoas que entravam casados, mas a mulher não queria seguir como crente. Ela queria ficar com ele. Então, Paulo, a recomendação foi, fique com ela. Tá? Por quê? O que é que diz aí? Está ali em vermelho, o que é que está escrito? Pode passar. E a mulher descrente? Próximo slide. É santificada pelo marido crente. De outra sorte, os nossos filhos seriam, mas agora são santos. É plenamente possível você santificar seu filho do dia que ele nasceu até os 40, 50, 60 anos, até você morrer. É possível, é necessário. Continue consagrando ele ao Senhor. Outra coisa, irmãos, é muito melhor que você acorde de madrugada, seu filhinho, sua filhinha, seu neto, seu sobrinho está ali dormindo, de joelhos em silêncio, você põe a mão na direção da cabeça dele e em silêncio você o consagra ao Senhor, você repreende o mal. Você vai economizar muitos dissabores, muitas discussões dentro de casa. Consagra o marido também, minha irmã. Oh, aleluia! Está lá roncando, babando, você bota a mão assim em cima da cabeça dele. Ó. Não precisa encostar, bater na testa não, para o homem não acordar. Você bota a mão aqui, você bota a mão aqui assim, ó, e consagra ele. Você vai ver as catarrentas tudo fora, as perigóspias tudo longe. Ninguém, o Senhor vai afastar o mal da sua vida. Ao invés de ficar batendo boca, perseguindo, cobrando, estava onde? Se eu quero, desbloqueei que eu quero ler o seu celular. Nada disso, irmã. Vá na oração. O Espírito do Senhor vai deixar tudo cega, essas primas de proste e sobrinha de tuta. Vão ficar todas cegas. Não vão enxergar teu marido, não vão enxergar tua esposa. É melhor orar do que discutir, do que bater boca, irmãos. Consagre teus filhos. Bota ali, ó. Vitor, está grandando. Bota ali a mão, Elídia, que você vai ver. Deus não vai desgarrar dele, vai grudar. Vai grudar. Vale a pena. Próximo. Quinto ponto. Jó se levantava de madrugada. Essa é uma atitude de paz, o que, irmãos? Vencedores. Paz tipo sal, luz. Quantos pais cristãos se levantam hoje de madrugada para orar por seus filhos? Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Jó fazia isso. Estou falando de filho pequeno não, viu, irmãos? Estou falando de filhos adultos. Ele continuava fiel aos seus filhos, consagrando os seus filhos. Pode passar. Sexto ponto, por que os filhos de Jó iam ao sacrifício? Por temor a Deus, por respeito ao pai ou por reconhecer seus pecados? A Bíblia diz? Não, a Bíblia não revela. O que sabemos é que Deus dava a vitória a seu servo, fazendo com que seus filhos participassem do sacrifício. Às vezes você acha que é perda de tempo. Ah, que nada, esse homem não quer nada, esses meninos não querem nada. Irmãos, ninguém pode lhe impedir de consagrar seu esposo, sua esposa, seus filhos a Deus. E você não pode interpor sua vontade entre a vontade de seus filhos, e seu esposo e sua esposa, e a vontade de Deus. Não é a sua opinião quem tem que superar a opinião de Deus. Deus sempre vai querer salvar a sua família. E você tem que sempre querer que a sua família seja salva. Passe, meu amado. Sétimo item. Jó não chamava seus filhos ao sacrifício esporadicamente. A Bíblia diz que era continuamente. Está aqui no verso 5. Continuamente. Assim fazem os pais que nunca se cansam de orar e interceder por seus filhos.
Não era uma vez ou outra, eu me lembrei agora de orar. Não. Era, irmãos, um compromisso sagrado. Um compromisso sagrado. Interceder pelos filhos e pela família. Pode passar. 8º item. Ele apresentava Jesus Cristo para seus filhos através do sacrifício. Você sabia disso? Vamos ler aqui rapidinho Levítico. Levítico 5, 17 a 19. Está escrito aí, irmãos, o sacrifício pelos pecados de... Olha as palavras de Jó. Porventura, meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus. E se alguma pessoa pecar e fizer contra todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Irmãos, aqui está Jó cumprindo a palavra de Deus. Um detalhe, viu? Muito antes de Moisés escrever isso aqui. Porque essa história de Jó, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas da palavra de Deus. Tá? E ele já possuía o conhecimento do Messias. O santuário, ele sabia disso. O santuário e seu sistema de sacrifícios era a cruz antes da cruz. Antes que Jesus morresse no Calvário, aquele sistema de sacrifícios era uma escola para ensinar os judeus que Jesus Cristo, que o Messias, viria a morrer por todo pecador. Pergunta: como você apresenta Jesus a seus filhos hoje? Quem é Jesus para ele? Pode passar. Ele não sacrificava um cordeiro para todos os filhos. Era assim, irmãos? Chamava os 10, estavam os 10 ali reunidos, e aí pegava um cordeiro e sacrificava. Era assim, não? Não. Era um cordeiro por filho. Ora, se a Bíblia diz que mensalmente eles promoviam banquetes, então, quantos cordeiros por mês ele sacrificava? 10. E por ano? 120. Irmãos, se um cordeiro hoje vale dinheiro, naquela época valia muito mais. Porque hoje o que você compra do cordeiro é a carne, mas na época eles usavam até o osso. 120 animais sacrificados por ano em favor de seus filhos, para ensinar a ele sobre o Salvador Jesus Cristo. Tem pais que hoje não tem dinheiro para comprar uma lição, fazer uma assinatura. E aqui está um homem que abria mão do seu patrimônio para educar, evangelizar e salvar o seu rebanho. Aqui está um exemplo, irmãos, que eu devo abrir mão, muitas vezes, de prazeres pessoais para apresentar Jesus aos meus filhos. Porque lá adiante eles irão sentir falta e vão buscar matar a sede, o vazio de Deus, com festas, com drogas, com esportes, com sexo livre. Por quê? Porque na infância não foi apresentado a eles aquele que sacia toda sede humana. Passe, meu amado. É isso que você tem feito por seus filhos, netos, sobrinhos. Eles sabem que existe um cordeiro que morreu por eles na cruz do Calvário. Eles possuem Bíblia, lição da escola sabatina. Eles aprenderam a louvar ao Senhor.
Eles sabem orar? Irmãos, eu tive uma avó, a mãe de meu pai, ela foi a primeira adventista que eu tenho conhecimento na família. Ela recebeu uma revelação de Deus, ela veio da região de Pau Lavrado, sofria muito lá com o marido, com meu avô, largou tudo e veio aqui aterrar uma parte da Maré, que hoje é a casa onde eu moro, aquela região toda era Maré. E minha avó foi uma das pioneiras, pegando entulho aqui pela região do Caminho de Areia, para jogar lixo, entulho lá no local onde a gente mora hoje. E um dia ela recebeu uma revelação de Deus, que ela estava passando na porta, numa rua, e ela ouviu uma música, ela foi se aproximando e olhou, e um rapaz, um senhor, puxou, estendeu a mão para ela e levou-a para dentro. Ali, ela sentou, ouviu umas músicas bonitas, e de repente entraram 3 homens na parte da frente, e um deles começou a falar. Irmãos, ela não viu placa, ela não ouviu o nome da igreja, mas ela sabia de uma coisa: era um sábado pela manhã. Era a única coisa que ficou do sonho de informação. Era um sábado pela manhã. Ela aí procurou um irmão dela, que era testemunha de Jeová. E esse cidadão, esse tio-avô meu, ele tentou dissuadi-la, não, vamos lá para a igreja e tal, para o salão, não sei o que. Ela foi, mas não é um sábado de manhã. Então, irmãos, pela insistência, ele sabia que havia uma igreja aqui no Caminho de Areia, e ele trouxe ela. No sábado que ela chegou, o irmão que estendeu a mão para ela no sonho, era o mesmo irmão que estava na porta da igreja. E o irmão, ela sentou na igreja, já começando o culto, e a plataforma entrou, e o irmão Guilherme, um dos pioneiros da igreja adventista aqui em Salvador, foi o pregador, o mesmo que ela viu no sonho, ela só não sabia o nome dele. Moral da história, ela morreu adventista do 7º dia. E até hoje eu me lembro: quando entenderes meu Jesus, quando aceitares sua mão. Porque ela cantava os hinos com a letra do hinário antigo, da década de 50, de 40, de 50. Eu, sem nunca ter tocado no hinário desse, eu me lembrava das letras do passado, da época dela. Sabe por quê? Porque ela cantava para a gente. Ela arrastava 15 netos para levar para a igreja. Irmãos, eu quero reencontrar minha avó para dizer para ela: muito obrigado. Muito obrigado pelo que a senhora fez por nossa família. Pegava os filhos de meu pai, os filhos de minha tia. Pode passar, meu querido. E depois de tanta dedicação, e se depois de tanta dedicação os filhos continuarem na vida de festas e prazeres, e se todos os esforços para salvá-los não der certo, o que fazer? Jó 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Se depois de todos os seus esforços, você sentir que tudo se perdeu, adore a Deus. Porque mais do que você, Ele fez tudo o que podia para salvar sua família. Adore, não reclame, não se afaste dEle, não critique, adore. Deus, Ele vai fazer o que puder. Ele vai usar todo o seu poder para salvar sua família. Se no final não der tudo certo, adore ao Senhor.
Eu quero cantar, minha querida. Tem uma música aí. E eu quero fazer dessa música uma oração para você nesta manhã de sábado. Tá bom? Talvez eu não possa compreender a dor de alguém que vê seus pais tão longe de Deus, mas Deus sente a dor. Está disposto a ajudar. Ele ama você, Ele quer sua família salvar. Então clame a Deus e diga: salva meu lar, ó Pai. Minha mãe e meu pai não querem saber de ti, do teu amor, do teu perdão. Estão vivendo a vida de maneira vã, esquecendo que talvez no amanhã não mais tenham tempo pra se decidir. É o fim. Eu sei que nada é impossível para ti. Por isso eu peço, não te canses de insistir, até que um dia te aceitem, Senhor. Talvez eu não possa compreender a dor de alguém que vê seu filho tão longe de Deus, mas Deus sente a dor e quer seu filho salvar. Ele vê seu sofrer, Ele vai atender seu clamor. Então clame a Deus e diga: salva meu lar, ó Pai. Meu filho se foi, não quer mais saber de ti, do teu amor, do teu perdão. E assim eu vejo a sua vida se acabar, e eu pedindo: filho, volte para o lar. Não demore de entregar seu coração a Deus. Eu sei que nada é impossível para ti. Por isso eu peço, não te canses de insistir, até que um dia te aceite, Senhor.
possa compreender. Amém, Jesus. Querido Deus, graças te damos pelo exemplo de teu servo Jó. Graças te damos porque ele imitou o Senhor. Ele não desistiu de sua família. Ele não desistiu de seus filhos, assim como o Senhor não tem desistido de nós. Ó Deus, abençoe as famílias desta igreja, as famílias deste distrito. Conceda aos pais a vitória final, a vitória de ver seus filhos ao lado deles, netos e demais familiares, reunidos diante do trono do Cordeiro. Se há, meu Deus, nesta manhã, alguma família sofrendo pelo desespero, pela falta de amor, pela falta de atenção, não importa, Pai, qual a causa desse sofrimento, que o Senhor entre com providências na vida de cada lar, de cada família, e que essas famílias vejam o teu poder operando, o perdão operando, o amor sendo ressuscitado dentro do lar, a paz, a união, a comunhão, que o teu Espírito batize cada família e expulse o egoísmo, o rancor, o ódio, a inveja, o ressentimento, que o teu Espírito purifique as famílias deste distrito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.